No primeiro exercício, ele pede para encontrar a dimensão e a base para os quatro subespaços fundamentais dessas matrizes que ele deu. Então, dada uma matriz qualquer, você tem os quatro subespaços fundamentais são o espaço coluna, o espaço linha, o espaço nulo e espaço nulo à esquerda. E aí, o espaço coluna é o espaço vetorial gerado pelas colunas da matriz. Então, eu peguei as quatro colunas aqui, 101, 212, 010 e 101. E aí eu vou ver qual é o espaço gerado por esses quatro vetores aqui. Aí, nesse espaço aqui, eu excluí esse último vetor. Ele é o mesmo que o primeiro. Então eu só tirei ele do conjunto que está gerando o espaço. E aí, de cara, eu vejo que esse vetor do meio aqui, ele é combinação linear desses dois outros vetores aqui. Por quê? Porque, ó, você tem a primeira e a terceira entrada deles, é o mesmo número. E esse primeiro vetor é um vetor que tem a primeira e a terceira entradas iguais, e a entrada do meio é zero. Por outro lado, a entrada do meio pode ser um número qualquer, que ele vai ser gerado por esse vetor aqui, que só tem uma entrada com algum valor. Ou seja, se eu pegar esse vetor aqui, multiplicar ele por 2, você vai ter 201. E se eu pegar esse... desculpa, 202. E se eu pegar esse 202 e somar com esse vetor aqui, eu vou ter esse vetor. Ou seja, esse vetor do meio aqui é a combinação linear dos outros dois. E é o que eu coloquei aqui no passo de baixo. Ele pode ser escrito como combinação dos outros dois. Isso quer dizer que esses três vetores aqui eles são LD. E como no exercício aqui ele está pedindo uma base, eu quero um conjunto de vetores que gere o mesmo espaço do espaço coluna e que esses vetores sejam linearmente independentes, que eles sejam LI. Então, o que eu estou fazendo, na verdade, é pegando esses vetores iniciais, todos os vetores da coluna, e eu vou achar um conjunto LI dentro desses aqui. Então, eu comecei tirando esse vetor, e aí eu já diminuí. Eu estou com três vetores agora. E agora eu consigo tirar esse aqui, porque como ele é a combinação linear dos dois, eu consigo tirar ele, que os restantes ainda vão gerar o mesmo espaço. Então, tendo só esses dois vetores aqui, eu vejo um pouco mais para frente que eles são LI. Então, eu tô tendo vetores que geram o mesmo espaço desse inicial e que eles são LI. Então, isso quer dizer que eu tenho a base desse espaço, o espaço coluna. E aí, como que eu descubro que esses dois vetores aqui eles são LI? Vetores serem LI quer dizer isso aqui. Se você tem, sei lá, pegar três vetores aqui, por exemplo. Eles serem LI significa que se você pegar três constantes quaisquer e com essas constantes construir uma combinação linear deles e você igualar ao vetor nulo, a única solução para essa combinação linear ser verdadeira, ou seja, essa combinação ser igual ao vetor nulo, é quando esses coeficientes aqui forem zero. Isso significa esses três vetores serem LI. Quando a única solução para essa equação aqui é esses três caras serem zero. E aqui, no fundo eu estou fazendo isso, porque eu estou indo por outro caminho aqui, na verdade. Eu estou provando que eles não são LD.
E um jeito de mostrar isso é mostrar que desses vetores aqui não pode ser escrito como combinação linear dos demais. Então eu pego um cara e eu vejo que ele não consegue ser escrito como um múltiplo do outro vetor. Aqui é um pouco simples ver, porque uma das entradas de um vetor é zero, a segunda entrada aqui no caso de um dos vetores é zero, e a segunda entrada do outro cara é 1. Ou seja, esse aqui ele não vai conseguir ser escrito como um múltiplo desse, porque nenhum cara que você pegar aqui e multiplicar por zero vai dar 1. E é isso que eu explico aqui. Então eu consigo ver que eles são LI, e como eles estão gerando aquele mesmo espaço do começo, quer dizer que eles são geradores LI, ou seja, é a mesma coisa de falar que esses dois vetores constituem uma base do espaço coluna. E aí no exercício ele pede a dimensão também de cada um dos quatro espaços. Então aqui para o espaço coluna, a dimensão dele é 2, porque 2 é a quantidade de vetores que você tem na base. Quando perguntar a dimensão, na verdade vai ser sempre isso. É a quantidade de vetores que você tem na base daquele espaço. E aí o próximo espaço é o espaço linha. E aí o espaço linha vai ser o espaço gerado pelos vetores que estão na linha de A. Então esse vetor aqui do meio, 0, 1, 0, esse vetor 1, 2, 0, 1. Então, ele pede para achar a base do espaço e a dimensão também. Então eu começo com o espaço gerado pelos três vetores. E aí, assim como no anterior, eu consigo tirar um dos vetores só por ele ser igual ao primeiro. Então eu peguei esse conjunto e tirei o último já. Eu fico com 2 vetores. Ou seja, aqui o que eu tô falando é quando tem esse... Sei nem o nome disso aqui. Não é colchete, não é parênteses, não é chave. Mas esse símbolo aqui, por fora do conjunto, quer dizer, eu tô falando que é o espaço gerado pelos vetores que estão aqui dentro. Então, ou seja, o que eu tô falando aqui nessas duas linhas é... Foca. O espaço gerado por esses três vetores é igual ao espaço gerado por esses dois vetores. E aí eu vou verificar se esses dois vetores são LI, porque se eles forem, eles vão formar uma base do espaço linha. E aí, parecido com o anterior, você tem dois vetores, você vê que a terceira entrada aqui é 0, a terceira entrada aqui é 1. Então eles não são LD, eles são LI. E como eles são LI, você tem os vetores que geram um espaço linha, e eles são LI, quer dizer que eles formam uma base. Então, esse cara é base. E a dimensão do espaço vai ser 2, porque você tem 2 vetores na base. Aí o próximo espaço, o espaço nulo. Por definição, o espaço nulo de uma matriz é o conjunto que tem todos os vetores tais que se você pegar a matriz e multiplicar por esse vetor, dá o vetor nulo. Então, aqui eu sei que os vetores do espaço nulo são R4, justamente por essa definição aqui. Ó. Você está pegando a matriz e multiplicando esse vetor que faz parte desse conjunto. Ele dá o vetor nulo. Então, para essa multiplicação de matriz e vetor dar certo, o número de colunas da matriz A tem que ser o número de linhas do vetor. Então aqui, ó, você tem uma matriz que tem 4 colunas. Então esse cara aqui, todos os vetores que estão aqui dentro, na verdade, eles têm que ter 4 entradas. Então esse vetor está em R4. E aí eu vou fazer justamente o que ele está falando aqui. Eu vou
escrever de maneira mais explícita, eu vou pegar essa matriz aqui A, multiplicar pelo vetor V, que eu defini aqui como ABCD, e isso tem que dar o vetor nulo. Então, daqui para cá eu estou só multiplicando a matriz e o vetor. Então, 1 vezes A, mais 2 vezes B, mais 0 vezes C, mais 1 vezes D. Vai dar A mais 2B mais D. Aí a segunda entrada, 0 vezes A, 1 vezes B, 1 vezes C, 0 vezes D. Então você tem B mais C. E a última linha, 1 vezes A, 2 vezes B, 0 vezes C e 1 vezes D. Então A mais 2B mais D. E aqui desse lado você tem o vetor nulo. E aí, como você tem uma igualdade de vetores, isso quer dizer que cada entrada desse primeiro vetor é igual a entrada correspondente nesse vetor aqui. Ou seja, essa linha aqui é igual a essa primeira linha. Então A mais 2B mais D igual a 0. B mais C igual a 0. A mais 2B mais D igual a 0. Ok. Aqui eu estou dando nome para as equações. Como essa última aqui é a mesma da primeira, eu nem coloquei um nome para ela. E aí... primeiro eu vou manipular essa equação 2 aqui, então B mais C igual a 0. Aí eu acabei colocando C em função de B, porque na equação de cima você não tem C. E como eu quero achar uma solução para o sistema, aqui eu vou achar... Não vai ter soluções exatas, uma solução só, aliás, né? Vai ter mais de uma solução. Isso quer dizer que você vai ter a resposta de uma variável em função da outra. Então, calma aí, vamos chegar aqui. E como você vai escrever um cara em função do outro, se eu colocar nessa segunda equação aqui B em função de C, seria interessante se na primeira equação também conseguisse escrever em função de C, em função da mesma variável que você achou na outra equação. Como não tem C na primeira, eu vou deixar tudo em função de B na segunda equação. E aí C igual a menos B. E aí quando eu vou para a primeira equação, eu tento deixar em função de B aqui. Mas ó, eu tenho 3 variáveis em uma equação só. Eu deixo B, eu quero deixar como essa equação em função de B, né? E aí eu posso deixar tanto em função de A quanto em função de D. Aqui eu coloco em função de D. Por que em função de D? Porque, ó, veja, o valor de A é igual a menos 2B mais D. Ou seja, o valor de A está dependendo totalmente do valor de B e do valor de D. Quando mudar o valor de B, muda o valor de A. E se aqui muda o valor de D, também muda o valor de A. Então A está em função desses dois caras aqui, B e D. E aí eu achei a solução. Para a resposta, ele precisa dos valores de A, B, C e D. E aí eu descobri que C você consegue escrever um valor referente a B. E A você consegue escrever referente aos valores de B e D. E aí nesse conjunto de solução aqui, eu coloco justamente isso. C igual a menos B, A igual a menos D, B menos D. E a resposta são os vetores em R4, que era a solução inicial que tinha definido aqui, né? Você quer achar os vetores em R4, tal que a matriz vezes esse vetor dá um nulo. Esse vetor estou chamando de ABCD. Então aqui eu só estou continuando essas informações. Aqui são os caras ABCD em R4, só que tem uma particularidade. O valor de C ele está atrelado ao valor de B desse jeito aqui. E o valor de A está atrelado aos valores de B e D desse jeito aqui. Então
Daqui para baixo, eu só pego esses valores, o valor de C e o valor de A, e substituo aqui na frente. Então, A é menos B menos D, então eu coloco aqui. E C é menos B, que eu coloco aqui, ó. Só substituir o valor de A e o C. E aí, eu gosto de fazer assim, que desse jeito você consegue separar. Você vê que esse cara aqui, ele depende só dos valores de B e C. E aí eu consigo separar em duas partes. Uma soma dos caras da parte que está só atrelado ao valor de B, a parte que está só com os valores de D aqui. Você vê que se somar esses dois vetores aqui, você acaba com o de cima. Então eu só separei mesmo aqui em duas partes. Parte B e parte D. Que é o menos 2B menos D, desse aqui de cima. B mais 0 da B. Menos B mais 0 dá menos B. 0 mais D dá D. E aí eu tô colocando em evidência só o B aqui e o D aqui. Porque se eu multiplicar aqui, B vezes menos 2 dá menos 2B, B vezes 1 dá B, B vezes menos 1 dá menos B, B vezes 0 dá 0. Então, multiplicando aqui, fazendo distributivo, eu chego no cara de cima. E aqui é a mesma coisa. Se eu distribuir aqui, eu vou chegar nesse cara de cima. Só que a vantagem é que escrevendo desse jeito aqui, ó, eu estou escrevendo como combinação linear desses dois vetores aqui, ó, menos 2, 1, menos 1, 0 e menos 1, 0, 0, 1. E é isso que eu quero mesmo, porque aí eu consigo escrever esse conjunto todo sendo gerado por esses dois vetores aqui que eu achei por último. E aí, isso quer dizer que esses caras geram um espaço nulo de A, e aí basta eu ver se eles são LI para ver se eles formam uma base. Aqui no caso eles são LI, e como eles geram espaço e são LI, eles são base desse espaço. E aí, como é base e tem dois vetores dentro da base, a dimensão do espaço nulo é 2. Aí o último espaço fundamental dessa matriz A é o espaço nulo à esquerda. E aí o espaço nulo à esquerda ele é definido assim, ó. Ele é muito parecido ao espaço nulo. A diferença é só a ordem que está multiplicando aqui. Porque no espaço nulo, você tem... Cadê? Aqui, o espaço nulo. Aqui no espaço nulo, você tem a matriz do vetor. E no espaço nulo esquerdo, você tem o vetor vezes a matriz. E ele tem que dar o vetor nulo. Então, para fazer sentido essa multiplicação aqui, um vetor por uma matriz, na verdade o vetor transposto, né? A multiplicação do vetor transposto pela matriz, o número de colunas desse vetor transposto tem que ser igual ao número de linhas da matriz A. Então, a matriz A tem 3 linhas. Isso quer dizer que o número de colunas desse vetor transposto tem que ser 3. Mas como ele está transposto, o número de colunas dele é igual ao número de linhas do vetor original. O vetor original, o vetor padrão, quando você está falando de matrizes, é um vetor em pé, né? Então ele tem uma quantidade n de linhas e uma coluna apenas. Quando você transpõe ele, fica o contrário. Você vai ter um vetor deitado assim. Então você vai ter várias colunas e uma linha só, né? Então, como era? Você tem o vetor deitado assim, e ele tem que ter três colunas. Quando você tem um em pé, você vai ter 3 linhas. E aí, eu só eu explicito isso aqui, essa equação. Eu pego o vetor transposto aqui, multiplico pela matriz. Aí eu faço a multiplicação. Então, A vezes 1 mais B vezes C mais C vezes 1.
Você tem A mais C, A vezes 2, B vezes 1, mais C vezes 2, dá 2A mais B mais 2C. A vezes 0 mais B vezes 1, mais C vezes 0 dá B. E A vezes 1 mais B vezes 0 mais C vezes 1 dá A mais C. Isso tem que ser igual ao vetor nulo transposto. E aí, cada entrada aqui é igual à entrada correspondente aqui no vetor da frente. Então, A mais C igual a 0. A 2A mais B mais 2C igual a 0. B igual a 0. E A mais C igual a 0. Então, só coloco no sistema aqui. Eu acabo nem considerando essa última linha porque ela é igual à primeira. E aí eu vou descobrir os valores de A, B e C. Então, nessa terceira equação aqui, você já tem o valor de B, que é 0. Eu pego esse valor 0 e substituo nessa equação de cima aqui. E aí, como B é 0, eu vou acabar com 2A mais 2C igual a 0. E A mais C, você vai ter... Eu coloquei aqui em função de A. Então, C igual a menos A. E aí, substituindo aqui, ó, você tinha 2A mais 2C igual a 0. Como C igual a menos A, quando você substituir aqui, você tem menos 2A. Então, 2A menos 2A dá 0. Então, aqui você tem B igual a 0, C igual a menos A. E aí eu só coloco aqui no conjunto essas informações. Ó. B igual a 0, C igual a menos A. Aí, de novo, eu pego esses valores e coloco aqui na frente. Então, B vale 0 e C vale menos A. Aí eu coloco A em evidência aqui. Então, você tem A multiplicando 1, 0, menos 1. E aí, esse conjunto aqui, ó, você está tendo as combinações lineares desse vetor aqui. Então, esse conjunto aqui ele é gerado por esse vetor, né? 1, 0, menos 1. Como um vetor único, ele é não nulo, e ele está gerando espaço, como é um único vetor, ele é Li, por definição. Então, como você tem um vetor gerando espaço e ele é Li, quer dizer que ele forma uma base desse espaço, do espaço nulo. E como só tem um vetor na base, a dimensão é 1. E aí eu vou seguir os mesmos passos para resolver para essa matriz U. Então você tem que achar os 4 subespaços, você tem que achar uma base e a dimensão dos 4 subespaços. Né? E aí você tem aqui para U o espaço coluna. Então eu pego as 4 colunas dele, acho o espaço que é gerado por eles. Esse primeiro vetor é igual o último vetor é igual ao primeiro, então eu tiro ele. E aí aqui, ó, que nem no primeiro caso, para o espaço coluna, esse cara aqui, ó, ele é combinação linear dos outros. Então se eu pegar 2 vezes esse cara aqui, você vai ter 2, 0, 0. E se você somar esse 2, 0, 0 com esse cara aqui, 0, 1, 0, você tem 2, 1, 0. Então como esse cara é combinação linear dos outros dois, eu consigo tirar ele desse conjunto que está gerando aqui. Então eu tiro ele, eu fico só com 0, 0 e 0, 1, 0. E eu sei que eles são ali porque eles são os vetores da base canônica de R3. Que seria 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, como eles formam a base canônica, eu sei que eles são ali porque eles estão formando uma base, justamente. E aí, como eles geram esse espaço coluna da matriz U, eles são base. Eles geram são ali, eles são base. E como na base você tem 2 vetores, então a dimensão é 2 do espaço. Aqui, no espaço linha, eu pego as linhas da matriz 1, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 e 0, 0, 0, 0. Eu acho o espaço gerado
E aí, ó, como você tem um vetor nulo aqui, ó, o vetor nulo sempre é combinação linear de vetores não nulos. Se você pegar o zero e multiplicar os vetores, você vai acabar com nulo. Então, eu consigo tirar ele, porque ele é linearmente dependente dos demais. E aí eu vou acabar com esse conjunto aqui, 1, 2, 0, 1 e 0, 1, 1, 0. E aí eles não são LD. Eu não consigo escrever um como um múltiplo do outro, porque um tem um zero aqui na terceira entrada, ou na terceira entrada do outro é um. Eles são LI. E como eles são LI e como eles também geram espaço, quer dizer que eles formam a base desse espaço aqui. Como eles são base, você tem dois vetores dentro dessa base, então a dimensão do espaço é 2. O espaço nulo. Então é aquela mesma equação. Você vai pegar os vetores tais que, quando você pega a matriz e multiplica por esse vetor, dá o vetor nulo. Você pega todos os vetores que correspondem, que são solução dessa equação, e eles formam um espaço nulo. E aí a mesma coisa, ele tem que ser R4, porque a matriz U tem 4 colunas aqui. Então, para multiplicação fazer sentido, ele tem que ter 4 linhas, o vetor. Eu pego e escrevo explicitamente as matrizes aqui. Então, matriz U, que é 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Coloco ela aqui. Eu multiplico pelo vetor V, ABCD. E isso tem que dar o vetor nulo. Então, só multiplico aqui, 1 vezes A, 2 B, 0 vezes C, 1 vezes D. Dá mais 2B mais D. 0 vezes A, 1 vezes B, 1 vezes C, 0 vezes D, B mais C. E 0 vezes todo mundo. 0 vezes A, 0 vezes B, 0 vezes C, 0 vezes D. Dá 0. Isso tem que ser igual ao vetor nulo. Ou seja, essa primeira entrada é igual a essa primeira entrada. A mais 2B mais D igual a 0. B mais C igual a 0. E 0 igual a 0. Essa equação 0 igual a 0 eu nem estou considerando, nem coloquei um nome para ela. E aí... Pego a segunda equação aqui. B mais C igual a 0. E aí, parecido com outro, ó, na equação de cima não tem C. Então, eu vou escrever o C em função de B. Porque na equação de cima tem um B, e aí eu coloco ela em função de B também. E aí você tem na primeira equação 2B mais D igual a 0. Aí eu deixei A em função dos demais. A igual a menos 2B menos D. E aí eu vou colocar aqui essas informações para reescrever esse conjunto aqui. Então, esse conjunto, o espaço nulo, igual a esse mesmo espaço aqui, ele é formado por esses vetores de R4, que respondem a essas propriedades aqui, C igual a menos B, A igual a menos 2B menos D. Eu só pego essas informações e jogo aqui na frente. C igual a menos B, C igual a menos B, e A igual a menos 2B menos D. Então, A eu coloco menos 2B menos D aqui. Aí eu separo a parte B da parte D, coloco o B em evidência aqui, o D em evidência aqui, e aí você tem um conjunto formado pelas combinações lineares desses dois vetores aqui, ó. Menos 2, 1, menos 1, 0, e menos 1, 0, 0, 1. Então esse cara é gerado por esses dois vetores. Aí eu vou verificar se eles são LI. E aí parece que já tinha visto no espaço nulo já eram os mesmos vetores. Então lá eu tinha visto já que eles são LI. Então eles geram esse espaço nulo aqui, são LI, então eles formam uma base do espaço nulo aqui. E como tem dois vetores na base, a dimensão é 2. E o espaço nulo esquerdo. Então, a mesma equação lá, você pega um vetor transposto e multiplica pela matriz, isso dá um nulo.
Então, eu chamo o vetor de ABC, ele é transposto vezes a matriz igual a zero. Então, A vezes 1, B mais B vezes 0, mais C vezes 0, dá A. A vezes 2, mais B vezes 1, mais C vezes 0, dá 2A mais B. A vezes 0, B vezes 1, C vezes 0, dá B. E A vezes 1, mais B vezes 0, mais C vezes 0, dá. Então, A igual a 0, 2A mais B igual a 0, B igual a 0 e A igual a 0. E aqui você tem que A e B são 0. Então eu jogo as informações aqui, reescrevendo o espaço nulo esquerdo aqui. Então ele é formado por esses vetores de R3 aqui, tais que A e B são 0. Aí eu pego esse 0 e jogo aqui na frente, A é 0, B é 0. Então esse conjunto é formado por esses caras desse tipo aqui, ó. Você tem 0 em A, 0 em B, e C pode ser qualquer. Então só pega o C, joga em evidência, C vezes esse vetor 001. Isso quer dizer que esse conjunto aqui, ele tem todas as combinações lineares desse cara aqui, 001. Isso quer dizer que esse espaço é gerado por esse vetor 001. Como ele é um único vetor, ele é Li, ele é um único vetor e ele não é nulo, né? Você tem uma entrada diferente de zero. Quer dizer que ele é Li, como ele também gera o espaço, quer dizer que ele é uma base, ele forma uma base do espaço nulo esquerdo. E aí, como só tem um vetor na base, a dimensão do espaço é 1.